Já, Pablo. Vanessa. Boa tarde a todos. Com imensa alegria e satisfação que a gente vem aqui na Câmara Municipal cumprir mais uma exigência da Lei de Responsabilidade. A gente, nessa audiência, vai fazer a apresentação do primeiro quadrimestre da execução orçamentária, tanto do Fundo Municipal de Saúde quanto da Prefeitura de Manicoré. A gente agradece a participação de todos que se disponibilizaram a vir aqui para acompanhar e verificar a execução desse primeiro quadrimestre. É um período que corresponde de janeiro a abril, para a gente entender como é que foi executado tanto a receita como as despesas do Fundo Municipal de Saúde e também da Prefeitura de Manicoré como um todo, que aí envolve o Fundo Municipal de Educação, Assistência Social e as demais secretarias. A gente vai fazer essa audiência pública de forma híbrida, vai ter uma parte da apresentação pela Vanessa, que vai apresentar as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde nesse quadrimestre, e logo depois o técnico da DMK, o nosso amigo Ricardo, irá fazer a apresentação da parte fiscal e orçamentária para a gente acompanhar o desenvolvimento desse quadrimestre. Tá bom, gente? Eu peço que todos prestem bastante atenção para que no final a gente esclareça qualquer dúvida e saia daqui com o entendimento de como foi executado esse período aí da dotação orçamentária. Vai presidir a sessão, o nosso presidente da segunda comissão, Pablo? Relator da segunda comissão, que vai estar aqui presidindo a sessão, agradecendo a presença do presidente do Poder Legislativo, o vereador Yuri, que prontamente disponibilizou esse espaço para que a gente pudesse cumprir mais uma audiência pública aqui. Agradecer a presença do nosso secretário de Administração, Janderlan, do Néliso, secretário de Infraestrutura, do vereador Pablo, que vai presidir, e de todos os demais que vieram aqui acompanhar e representar as secretarias nesta audiência, tá bom? Espero que a gente tenha uma boa audiência. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Invocando o nome de Deus e agradecendo a presença de todos, declaro aberta a presente audiência pública, referente ao primeiro quadrimestre de 2025 da Administração Pública Municipal e do Fundo Municipal de Saúde. Cumprimento aos nobres colegas que fazem presente aqui, do Poder Executivo, os secretários, gerentes, todos os funcionários, as pessoas que estão assistindo de forma através das redes sociais, essa audiência. Saúdo aqui o excelentíssimo senhor vereador, que é presidente da Câmara, Yuri Reis, também o senhor Kennedy Machado Duarte, secretário municipal de Finanças e Orçamento, ao secretário Janderlan Brito, conhecido como Queco, de Administração. Em nome deles, cumprimento todos os secretários. Estendo também os cumprimentos às pessoas que estão acompanhando a gente, para que possa entender a importância deste momento, deste ato, que é uma obrigatoriedade do Poder Executivo vir trazer as suas metas fiscais, todo de forma detalhada, para que a população possa ter esse entendimento do que está sendo executado pelo Poder Executivo no município de Manicoré.
Neste momento, eu nomeio o senhor Lucas de Oliveira para nos secretariar nesta sessão e declaro aberta a audiência para demonstração e avaliação dos cumprimentos de metas fiscais do Poder Executivo Municipal e também do Fundo Municipal de Saúde, né, referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2025. Neste ato, cumpre o disposto, parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que assegura a transparência e o controle social na gestão do recurso público. Nesta audiência, tem como objetivo apresentar os resultados fiscais da Prefeitura Municipal de Manicoré e do Fundo Municipal de Saúde, promovendo a transparência e a responsabilidade da gestão. Serão expostos relatório detalhado do quadrimestre anterior e do relatório anual da gestão das áreas municipal de saúde. Agradeço imensamente aos técnicos que estão aqui dando suporte para que a gente possa estar fazendo essa transmissão, não só para as pessoas que estão presencial, mas também as pessoas que estão de forma online. As exposições ficarão ao cargo da ilustríssima senhora Vanessa Colares Magalhães, coordenadora de planejamento da Ciência, e do senhor Ricardo Laurentino, contador da DMK, que apresentarão os dados de forma clara e acessível. Esta audiência é um momento de fortalecimento de cidadania. Encorajamos todos os a participarem com perguntas, comentários, sugestões, né, para que a gente possa ter essa devida transparência, né, com diálogo aberto a toda a sociedade manicorense, né. Agradeço também a presença de todos e que são comprometidos no desenvolvimento do nosso município de Manicoré, né, tanto a Prefeitura Municipal de Manicoré, juntamente com as suas pastas, seus secretários e todos que contribuem para que a gente possa, a cada dia, estar levando políticas públicas voltado para a nossa população do município de Manicoré. Agora eu passo a palavra à nossa coordenadora, que vai iniciar pelo Fundo Municipal de Saúde, Vanessa. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os vereadores, né, que se fazem presentes e agradeço também pelo espaço, né, para a realização dessa audiência pública. Agradeço também a presença aqui dos secretários que se fazem presente e a todos também que estão acompanhando essa audiência. Vamos dar início falando sobre apresentando para o nosso primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2025. São os resultados das ações realizadas de janeiro a abril. Esse relatório ele vai se apresentar em 5 partes. Pode passar, Gabriel. Ele vai ser apresentado em 5 partes. Primeiro, introdução, onde nós vamos falar sobre a composição do fundo, a composição do conselho, as obrigatoriedades da lei complementar. O segundo, a rede física de serviços de saúde. Terceiro, as produções da atenção primária e média complexidade. Quarto, principais ações e destaques da saúde. E quinto, a execução orçamentária. Pode passar. Esse relatório quadrimestral a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem nessa audiência apresentar esse relatório de prestação de contas do primeiro quadrimestre, em consonância com a lei, a lei complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Essa lei fala que o relatório detalhado do quadrimestre anterior, ele tem que ser dividido em 3 partes, em auditoria, segunda, na oferta e produção de serviços, e terceiro, na execução orçamentária. Quanto à auditoria, nós ainda não vamos dispor nessa apresentação, mas gostaria aqui de comunicá-los que estamos em fase de implantação de um componente de auditoria do SUS. Então, a gente acredita que nas próximas prestações de conta esses dados já irão aparecer,
da auditoria. Aí, quanto ao item 2 e 3, nós iremos abordar mais adiante. Informações sobre o território e regionalização. Aqui dispõe sobre os municípios da Regional do Madeira, né? E damos ênfase aí para Manicoré, com a população e a densidade demográfica. Aqui são informações sobre o Fundo Municipal de Saúde. Aí temos as informações sobre o nosso prefeito, vice-prefeito, secretária de saúde. E a composição do nosso... Pode passar. E a composição do nosso Conselho Municipal de Saúde. O decreto de criação, né, e os números de conselheiros que temos de acordo com a Lei 8.142, que dispõe que 25% dos profissionais, a composição do conselho tem que ser 25% de profissionais de saúde, 25% de prestadores ou gestores dos serviços de saúde e 50% representantes dos usuários. Aqui está a demonstração da estrutura da nossa rede SUS em Manicoré. Ela é dividida em rede física de serviços, atenção primária, vigilância em saúde, atenção hospitalar e assistência farmacêutica. Pode passar. Aqui está a nossa rede física, prestadora de serviços de saúde. Nós temos um total de 36 estabelecimentos cadastrados. Temos aqui um total de 15 na sede do município, 7 cadastrados na área rural e 4 no distrito de Santo Antônio do Matupi. Temos também 3 estabelecimentos cadastrados na área indígena, no território indígena, e 7 são estabelecimentos privados, particulares. Pode passar. Quanto à rede física de serviços, direcionando aqui para o transporte terrestre e fluvial, temos um total de 53 veículos adquiridos, distribuídos entre automóveis, motocicletas, ambulâncias, picapes, voadeiras e ambulâncias. Aqui temos um total de 922 funcionários trabalhando na rede de atenção à saúde, né, nossos trabalhadores do SUS. Aí nessa tabela nós dispomos por unidade, tanto da unidade da sede, né, do Matupi e também da área ribeirinha. Pode passar. Agora vamos aos dados, os dados que nós vamos apresentar referentes à atenção básica, tá? Pode passar. Aqui está uma distribuição da nossa cobertura da atenção básica no território. Na sede nós temos 13 estratégias de saúde da família. Na área ribeirinha nós temos 6 estratégias de saúde da família ribeirinha e uma fluvial. E no Matupi nós temos 3 equipes também. Aí a gente pode ver pode voltar rapidinho, por favor? No gráfico ao lado, né, que a sede ela concentra a maior população, né, a maior cobertura, seguida da ribeirinha e em seguida a Matupi. Pode passar. Aqui está a contextualização, né, um mapa a gente tentando demonstrar como a nossa sede ela está dividida de acordo com a área de abrangência de cada unidade de saúde. Nas 13 equipes de saúde, nós temos 35.411 pessoas cobertas. Pode passar. Aqui é a cobertura da estratégia de saúde da família em Matupi e Vila Maravilha. Nós temos um total de 9.698 pessoas cobertas também nessa área. Pode passar, por favor. E aqui nós temos a cobertura das estratégias de ribeirinha e fluvial. Temos um total de 19.001 pessoas cobertas, chamando a atenção para o território da fluvial, que é São Vicente, distrito de São Vicente, onde concentra 26,4% dessa população. Pode passar. Aí é um mapa que a gente tentou demonstrar a distribuição das nossas estratégias, e também o Santo Antônio do Matupi, distrito. Pode passar. Quanto aqui, nós tentamos sintetizar todos os atendimentos nesse quadrimestre, atendimento individual da sede e Matupi.
Temos um total de 18.959 atendimentos, distribuídos entre enfermeiros e médicos. Pode passar. Quanto aos procedimentos na sede Matupi, nós tivemos 44.630 procedimentos também. Pode passar. Aqui é quanto às estratégias de saúde da família ribeirinha e fluvial. Nós tivemos um total de 6.381 atendimentos, entre médicos e enfermeiros. Pode passar. E procedimentos, nós tivemos um total de 16.727 procedimentos na área ribeirinha e fluvial. Pode passar. Atendimentos da UBSF. Nós tivemos 5 viagens, foram realizadas. Uma viagem para a Democracia, uma para a Ponta do Campo, São Vicente, Barro Alto e Verdun. Pode passar. E as viagens de barco, foram realizadas ações na equipe de saúde da família ribeirinha. Foram 6 viagens, sendo elas distribuídas para Ponta do Campo, Democracia, Verdun, Barro Alto e São Vicente. Pode passar. Programas de saúde da atenção básica. Aqui está a distribuição dos atendimentos por programas. Nós tivemos, quanto à distribuição, a saúde do idoso, nós tivemos 5.061 atendimentos, saúde da criança, 4.459, hiperdia, 4.242, e saúde do adolescente, 3.127 atendimentos. Saúde do homem, nós tivemos 5.758, e saúde da mulher, 14.007 atendimentos. Tivemos um total de 13.237 atendimentos realizados, juntando saúde do idoso, da criança, hiperdia e adolescente. Tá? Pode passar. Aqui a distribuição dos atendimentos, aqui é quanto aos cadastros específicos. Tá? Temos nesse quadrimestre um total de 577 negros, se consideram negros, junto ao cadastro, e 15 com a população LGBT. Pode passar. Aqui é quanto aos exames, alguns procedimentos realizados. Exame preventivo ginecológico, nós tivemos 1.070 nesse quadrimestre. Ultrassons, dividido em transvaginal, mama e obstétrica, nós tivemos 240 procedimentos. As atividades coletivas no PSE, 220 e 213 mamografias. 10 consultas pelo telepinar, que é o pré-natal de alto risco, e 4 biópsias de colo uterino. Pode passar. Aqui a gente sempre gosta de trazer essas informações quanto à nossa coleta de preventivo, e a gente faz aí um histórico, né, desde 2019 até 2025, como que a gente vem caminhando com essas coletas. E nós tivemos, de 2021 a 2024, um total de 17.591 coletas. E no ano de 2025, nesse primeiro quadrimestre, nós já tivemos 1.070 coletas realizadas. Pode passar. Aqui atendimentos com os nossos especialistas, atendimento ginecológico e pediátrico. Tivemos um total de 566 consultas com a ginecologista e 704 consultas com o pediatra, totalizando 1.264 atendimentos na atenção básica. Pode passar. Quanto aos testes rápidos realizados para IST, sífilis, HIV, hepatite B e C, na área urbana, hospital e área ribeirinha, no Matupi, tivemos um total de 8.220 testes realizados. Pode passar. O programa Saúde na Escola, nós tivemos aqui nesse primeiro quadrimestre 220 ações, distribuídas tanto na área urbana quanto na área rural do município. Pode passar. Saúde bucal. Atendimentos e procedimentos realizados na sede do município em Matupi. Aqui nós temos um total de 4.377 atendimentos distribuídos na sede em Matupi
e 11.946 procedimentos realizados. Aí aqui nessa tabela nós temos a divisão por UBS, o total de atendimentos e procedimentos, tá? Pode passar. E aqui são as estratégias ribeirinhas e fluvial, o total de atendimentos e procedimentos também. Nós tivemos nesse quadrimestre um total de 1.365 atendimentos realizados e 4.036 procedimentos realizados, também distribuído pelos distritos, pelos polos, né? Tanto atendimento quanto procedimento. Pode passar? E quanto à escovação supervisionada com distribuição de kit de higiene bucal e orientações, nós tivemos 459 atividades coletivas realizadas nesse quadrimestre. Pode passar. A equipe de multiprofissionais de atenção primária, a equipe EMULTI. Nós temos aqui nesse gráfico a distribuição por profissionais, tá? Tanto da área ribeirinha, da estratégia da saúde da família ribeirinha, quanto da área urbana. Tivemos um total de 1.725 atendimentos realizados na sede do município e 83 atendimentos individuais realizados na área ribeirinha. Aí aqui está à disposição, volta só um pouquinho, por favor. Aqui à disposição a gente chama atenção para fisioterapeuta, né? Totalizando 589 atendimentos nesse quadrimestre, a gente vê que a demanda é realmente alta, né? E em seguida psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta na estratégia ribeirinha, educador físico e assistente social também da estratégia. Pode passar. Atividades coletivas e sessões de auriculoterapia. Aqui voltamos os atendimentos para a equipe EMULTI na zona urbana. Tivemos 204 sessões de auriculoterapia, 76 de atividades coletivas, 25 de fitoterápicos e 2 avaliações antropométricas. Aí são algumas imagens do que é realizado, as aulas de zumba, palestras, sessões de aurículo e a ginástica laboral. Pode passar. E aqui são as atividades coletivas e sessões de auriculoterapia na área ribeirinha, tá? Tivemos apenas 22 atividades coletivas realizadas nesse período. Pode passar. Vigilância em saúde. Aqui temos uma distribuição do gráfico quanto a doenças e agravos notificados com casos registrados. Um total de 1.218 notificações de doenças e agravos. Chama a atenção para a GECA, que é a gastroenterocolite aguda, com 476 notificações. A gente pode perceber, analisando, né, que a gente também faz uma análise interna entre os coordenadores, entre os gestores, e a gente pode perceber que a gente vem diminuindo essas notificações. Quanto à GECA, a gente talvez atribua isso, o nosso coordenador chegou a comentar que essa atribuição deve ser devido também à distribuição de mais poços, né, artesianos na área ribeirinha, que facilita uma água melhor, de melhor qualidade para o consumo. Então, esses registros eles vêm diminuindo com o passar do quadrimestre. E acho que é interessante a gente também trazer essas informações para vocês. Pode passar. Aqui são os registros de acidentes, as notificações de acidentes registrados nesse quadrimestre. Tivemos 85 notificações de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho 19, remoções para Manaus por acidentes de trânsito nós tivemos 11, e acidentes graves, 4. Tivemos um total de registro de 104 acidentes nesse período. Pode passar. Informações sobre mortalidade. Aí temos 2 gráficos, um por local de ocorrência de óbitos, que é distribuído em domicílio, hospital, retroalimentação, outros e em via pública. E também os tipos de óbito, não fetal, retroalimentação e fetal. Pode passar. Desculpe, volta lá, Gabriel, por favor. E nós tivemos um total de registros de óbitos nesse quadrimestre de 56, tá? 56 óbitos registrados. Pode passar.
Aqui, óbitos por sexo. A gente faz também distribuição por sexo e por faixa etária. A gente, nesse quadrimestre, observou-se que o sexo masculino foi o que mais veio a óbito, né? 29 óbitos e 21 no sexo feminino. E por faixa etária, a gente observa que a faixa etária de 70 a 79 anos, as pessoas mais idosas, né, que lideram aí, ranqueando no gráfico, com 14 óbitos. Pode passar. Aqui são informações referentes a nascidos vivos, que tem também a distribuição do local de ocorrência de nascimento, que é no hospital, a domicílio e retroalimentação. Tipos de parto, parto normal, parto cesáreo. A gente observa que parto normal foram 153, cesáreo 96 e retroalimentação 39. Tivemos nesse quadrimestre um total de 288 nascidos vivos. E a gente percebe também que, quanto a nascimentos por sexo, nasceram mais homens nesse quadrimestre. Morreram mais homens, mas também nasceram mais homens, né? Com 137 nascimentos, seguido do feminino de 112, e tivemos 39 retroalimentações nesse período. Tipos de gravidez, 249 é única, tá? E retroalimentação continua com 39. Pode passar. Programa Nacional de Imunização. Total de doses de vacinas de rotinas aplicadas. Tivemos um total de 19.463 doses, chamando a atenção para a influenza, com 7.264 doses aplicadas. Pode passar. Pode passar. Isso. Total de doses de vacinas de rotinas aplicadas e distribuídas na sede do município. Tivemos um total de 12.770 na sede de Matupi, desculpe. E aqui embaixo, de vermelho, nós temos por unidade básica de saúde, chamando a atenção para o BSM Militácia, que teve um total de 1.133, e em seguida de Newton Pereira com 1.063 doses aplicadas. Seguida pela área ribeirinha, que teve um total de 5.544 doses aplicadas, destacando aí a estratégia de Verdun, com 630 doses, seguida de São Vicente. Pode passar. Endemias. Aqui nós temos um demonstrativo dos ciclos da dengue. Tá? No primeiro ciclo, nós tivemos a cobertura de 99,6%. E nosso indicador, nossa cobertura, ele tem que ser maior que 80% em 4 ciclos. No segundo ciclo, nós tivemos 73,46%. Não conseguimos chegar nesse indicador, né, que é maior que 80%. Aí aqui embaixo são os imóveis visitados para controle vetorial. Tivemos, no mês de janeiro, 7.438, fevereiro 2.590, em março 2.556 e em abril 4.839, totalizando 17.423 imóveis vistoriados, né? E foram encontrados 918 imóveis fechados e apenas uma recusa. Pode passar? E aqui é quanto à malária. A gente coloca aqui esse de janeiro a abril de 2024 para a gente ter um comparativo, né? Que a gente tem que sempre analisar os dados e ver que a gente conseguiu diminuir bastante esses números. De janeiro a abril de 2024 do ano passado, nós tínhamos 176 casos e de janeiro a abril desse ano a gente conseguiu reduzir para 82. E aqui, aí embaixo na tabela, nós temos a identificação de casos de malária distribuídos nas vicinais de Matupi. Tivemos 5, na área indígena do Matupi, 10, na BR-319, 5, na área urbana e vicinal nós não tivemos nenhum caso, na área rural, 47, e na área indígena de Manicoré, 15.
E quanto ao tratamento em tempo oportuno da malária, em 48 horas, a gente tem um indicador de até 70% em 48 horas que as pessoas têm que procurar esse tratamento. Em janeiro, aí contabilizamos, fizemos a média de janeiro, fevereiro, março e abril e tivemos um total de 20,41%. Significa que nós não atingimos, né, o nosso indicador, que é até 70%, a gente não conseguiu. Vigilância sanitária. Pode passar. Pode passar. Aqui são as ações referentes a esse período. Tivemos 161 ações da vigilância sanitária, divididas em licenciamento, inspeção, termo de apreensão, recebimento de denúncia, atendimento à denúncia, atividades educativas, reinspeção, inspeção de qualidade e atividade educativa. Pode passar. Aqui são algumas imagens, né, que retratam esse serviço, esse trabalho. Pode passar? Centro de fisioterapia. Quanto aos atendimentos do Centro de Fisioterapia, nós tivemos um total de 1.744 atendimentos e 157 altas somente dentro desse período. Chamando a atenção para o mês de fevereiro, para os atendimentos de traumato-ortopedia, que saiu com quase 60% dos atendimentos, né? E desse público, seguido por atendimentos neurológicos. Em março a gente conseguiu também, o traumato ortopédico ainda continua bastante despontado à frente dos demais atendimentos. Pode passar? Serviço social. Aqui são as intervenções realizadas pelo Serviço Social. Nessa primeira tabela nós temos informações relacionadas ao TFD. Tivemos 204 processos nesse quadrimestre, 12 encaminhamentos do hospital via transporte fluvial de barco, encaminhamento do hospital via transporte aéreo, UTI, tivemos 29, encaminhamentos do hospital, voo que pegaram carona, foram 4, encaminhamentos do hospital, voo fretado, tivemos 3, e encaminhamentos de Matupi para o Hospital de Maitá, tivemos 63 encaminhamentos, totalizando no total 111 encaminhamentos. E o custo total do TFD nesse período foi de R$ 213.729,18. E quanto a atendimentos, orientações, no Serviço Social da Ciência, nós tivemos 467 atendimentos. Atendimento e visita domiciliar nas estratégias ribeirinhas, nós tivemos 29, e atendimento na UBS de Matupi, 280, totalizando 776 atendimentos realizados. Pode passar. CAPS, pode passar. Aqui a distribuição das ações e serviços por bairro. Nós tivemos nesse quadrimestre 1.794 ações e serviços, distribuídos aí por bairro na sede do município. O bairro de Santa Luzia, a gente tem 322 atendimentos, seguidos de Auxiliadora, Centro, Rosário. Pode passar? Aqui é quanto à distribuição das ações e serviços na zona rural. Tivemos 205 ações e serviços, chamando a atenção para a democracia com 65, Igarapézinho, Boca do Rio. Pode passar. E aqui as ações e serviços por diagnóstico. A gente observa que sempre o transtorno depressivo ele está aí no topo, né? 529 atendimentos voltados para esse público, para esse transtorno, seguido de ansiedade, retardo mental, entre outros. Pode passar. Aqui são algumas ações e atendimentos no CAPS, tanto de orientações, rodas de conversa, atendimentos domiciliares da psiquiatra. Pode passar. Alimentação e nutrição. Aqui são o total de usuários acompanhados pelo programa. Nós tivemos 27.933 atendimentos realizados, distribuídos aí por grupo etário, de criança, adolescente, adulto e idoso.
A gente observa ainda que o grupo de adultos ainda é o que mais procura esse tipo de acompanhamento, seguido de adolescente e criança, e idoso é o que menos busca esse tipo de atendimento. Pode passar. Aqui são algumas ações realizadas durante esse período, de orientações, programa Bolsa Família, mais orientações. Pode passar. Pode passar. Isso, aí o peso do Bolsa Família. Pode passar. Aí são algumas orientações na unidade de saúde, quanto também em relação ao peso, programa Bolsa Família. Pode passar. Regulação. Atendimentos e cirurgias eletivas. Tivemos atendimento com urologista, um total de 203 atendimentos. Quanto a procedimentos, nós tivemos 15 procedimentos realizados de endoscopia digestiva alta. E as cirurgias eletivas, nós tivemos 20 voltadas para hérnias, 17 para laqueaduras, 21 para vesícula e cisto 1. Tendo um total de 59 cirurgias eletivas. Pode passar. Controle ao tabagismo. Nós temos um total hoje de 122 usuários cadastrados entre sede e distrito do Matupi. Pode passar. E 497 atendimentos pelo programa. Chamando a atenção para abril, que a gente conseguiu 120 atendimentos. É um programa recém-implantado, ele ainda está, acho que com menos de um ano, funcionando na Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente já viu uma boa adesão dos participantes, tá? Pode passar. E nós já tivemos 10 altas de pacientes que aderiram ao programa e já conseguimos 10 altas. Pode passar. Aqui são algumas fotos das ações e orientações, encontros com a coordenação regional e a distribuição de medicamentos. Unidade hospitalar. Aqui, atenção hospitalar. Nós tivemos um total de atendimentos no hospital de 36.009 atendimentos, distribuídos entre consultas de recém-nascido, avaliação de gestantes, consultas com observação, pacientes atendidos na unidade. O número de internações, tivemos 680 internações, divididas em internações pediátricas, clínica médica, clínica obstétrica e clínica cirúrgica. E o número de cirurgias, tivemos um total de 294 cirurgias realizadas, distribuídas em eletivas, de emergência, mais eletivas, e pequenas cirurgias gerais e partos cesarianos. Internações de Covid-19, tivemos 3 internações esse quadrimestre e 36.986 pessoas passaram pelo hospital regional no primeiro quadrimestre. Pode passar. Exames e diagnósticos. Tivemos um total de 57.761 exames distribuídos em ultrassons de emergência e ambulatorial, mamografia, raio-x de emergência, eletrocardiograma, exames laboratoriais e endoscopias, totalizando 57.761. E quanto aos procedimentos, 546 de nebulização, 55 de retirada de ponto e 42 de drenagem de abscesso, totalizando 643 procedimentos. Aqui são algumas ações e destaques da saúde. Pode passar. Pode passar. E aqui o acolhimento dos gestores foi um evento realizado em Manaus, pelo COSEMES e também pela SES. Pode passar. Primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no município. Pode passar. A terceira mostra, Monicoré, que tem SUS. Pode passar. E aqui é o portal da transparência do Fundo Municipal, onde todos vocês podem ter acesso a esse mecanismo, tá? Então, todas essa apresentação e tudo que a gente vem trazendo quanto à saúde, a gente
coloca no portal da transparência para todos terem acesso, tá bem? Então, todas as informações quanto a quadrimestre e ações estão lá. Agora, agradeço a todos pela escuta e vamos à execução orçamentária. Obrigada. Muito bem, a gente acabou de ver a apresentação detalhada aí, né, da coordenadora Vanessa, do Fundo Municipal de Saúde. A gente agradece, Vanessa, pela explanação, ver toda a ação da saúde. Dando continuidade, a gente vai passar a palavra para o senhor Ricardo Laurentino, que é contador da DMK, a empresa que presta serviços contábeis do município de Manicoré, do Poder Executivo. Vamos ver se ele está online. Está ouvindo, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde. É com você, meu amigo. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor relator, presidente da Câmara, os demais vereadores. Boa tarde para os secretários aí presentes e todos os demais. Bom, vamos dar início aqui, então, à parte da execução orçamentária e financeira do município referente ao primeiro quadrimestre. Bom, da exigência legal. A Lei de Responsabilidade Fiscal 1001 de 2000, ela diz no artigo 9º, parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Aqui nessa apresentação, eu vou demonstrar as receitas, as despesas com pessoal, a aplicação na educação, a aplicação no Fundeb e a aplicação na saúde. Então, aqui um conceito básico da receita pública diz que a soma é a soma de ingressos, impostos, taxas, contribuições, transferências constitucionais e outras fontes de recursos arrecadados para atender às despesas públicas. Essas receitas elas podem ser classificadas em corrente e de capital, onde a receita corrente ela é oriunda da arrecadação de tributos próprios e de transferências, contribuições sociais e econômicas, serviços, cobranças da dívida ativa e outras, destinadas a atender despesas correntes e de capital. As receitas de capital, elas são provenientes da venda de bens e direitos, realização de operações de créditos, e convênios destinados à realização de despesas de capital. Então, no primeiro quadrimestre, nós temos aqui um total de arrecadação de R$ 99.620.618,40, onde desse total, em impostos, taxas e contribuições de melhoria, foi arrecadado R$ 3.785.591,04. Os impostos ali, eles são oriundos do IPTU, ISS, Imposto de Renda. Essas são as receitas em que o município é responsável pela arrecadação. Contribuições, foi arrecadado R$ 1.371.041,37. Contribuições oriunda da iluminação pública. Receita patrimonial, são de aluguéis de espaços públicos, rendimento de aplicação, foi arrecadado R$ 964.124,61. Receita de serviços, arrecadação através da cobrança de água, tarifa de água, de esgoto,
Nós tivemos aí 248.791,79. Transferências correntes. Aqui são os recebimentos das transferências do ICMS, do FPM, PVA, Fundeb, do Ministério da Saúde. Então, os recursos, a principal receita do município é através da transferência corrente. Então, nós tivemos aqui, até o momento, 90.363,03 centavos. Outras receitas correntes, 2.173,05. Em receita de capital, nós tivemos ali R$ 1.887.023, totalizando os 99.620.618,40. Essa é a receita total do município consolidada, tá? Todas as entidades. Esse gráfico aqui é só para demonstrar o quanto o município depende das transferências da União. No caso, esse amarelo queimado, esse amarelo escuro, é o que representa os repasses da União, que compõe aí aproximadamente 60% das receitas do município. Despesa pública. Constitui-se dos gastos fixados na lei orçamentária ou em leis especiais, destinados à execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais, à satisfação dos compromissos da dívida pública, restituição ou pagamento de importâncias, recebidas a título de calções, depósitos para consignações. Assim como as receitas, as despesas também são classificadas entre corrente e capital, onde a despesa corrente ela é destinada a gastos com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, materiais de consumo, serviços e encargos diversos, ou seja, gastos para manutenção das atividades públicas. Despesa de capital é destinada aos investimentos, obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes, ações ou cota-partes, concessão de empréstimos e amortização de dívida. Então, a despesa total do município no primeiro quadrimestre, nós tivemos ali empenhado R$ 93.251.092,86 e liquidado R$ 79.706.101,27. Esse valor está subdividido ali em despesas correntes, pessoal e encargos sociais, como já diz o nome, é para manutenção de pessoal, né? Pagamento de folha, entre outros. Nós tivemos empenhado ali R$ 49.040.892,93. Tivemos também outras despesas correntes, que é toda a manutenção ali da prefeitura e do município, né? Luz, telefone, água, transporte escolar, toda despesa que não é considerada investimento. Foi ali o valor de R$ 25.989.693,87. Com despesa de capital, tivemos R$ 17.766.206,06 em investimentos, são aquisição de bens permanentes ou obras, e R$ 454.300 em amortização da dívida, que é pagamento de amortização referente a algum financiamento do município, totalizando aí os R$ 93.251.092,86. Pessoal, a base de cálculo para o índice, para o percentual de gasto com pessoal é a receita corrente líquida, onde 54% é o limite máximo para o Poder Executivo, e aí temos
48,6% é limite de alerta, 51,3% limite prudencial, o limite máximo é 54%, e 6% o limite para o poder legislativo, certo? A base é RCL, de acordo com o artigo 29A da Constituição Federal. Então, a despesa realizada com o pessoal até o primeiro quadrimestre foi um total de R$ 38.280.323,33, onde a receita corrente líquida, a base, né, como eu comentei para vocês, foi de R$ 94.836.402,62, totalizando 41,37%. Esse valor aí está bem abaixo ainda do limite prudencial, mas ainda está também no primeiro quadrimestre, né? À medida que os meses e os quadrimestres vão passando, essa despesa aumenta. Bom, aplicação na educação. Aqui são as receitas resultantes de impostos, que são base de cálculo para os 15% obrigatórios na educação. Então, há uma previsão anual de R$ 72.323.413,35. E até o momento foi arrecadado R$ 27.805.362,12. Então, de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, estabelece que os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão 25% da receita restante dos impostos na educação. Então, daquele valor da receita de R$ 27.805.362,12, foi aplicado R$ 1.157.030,60, atingindo 4,16%. Esse percentual está baixo, muito provavelmente em decorrência do início do ano, né, como é referente ao primeiro quadrimestre ainda. Bom, aplicação do Fundeb. De acordo com o artigo 212-A, inciso 11º e parágrafo 3º da Constituição Federal, estabelece que os municípios aplicarão os indicadores requeridos descritos na tabela abaixo. Então, para o mínimo dos 70% do Fundeb, na remuneração dos profissionais da educação básica, houve uma receita de R$ 47.360.978,11, onde o mínimo exigido R$ 33.152.684,68 e foi aplicado R$ 19.786.814,28, totalizando 41,78%. Lembrando que esse mínimo exigido, o mínimo de 70% exigido, ele é anual, tá? Então, esse percentual mínimo de 70% tem que atingir lá em dezembro. O percentual do VAT na educação infantil. Houve a receita de R$ 15.624.523,96. Ele não exige uma aplicação mínima e foi aplicado R$ 5.125.451,89, totalizando 32,80%. E o mínimo de 15% do VAT em despesas de capital, para a mesma receita, né, de R$ 15.624.523,96, o mínimo de 15% seria R$ 2.343.678,59. E foi aplicado R$ 667.228,49, portanto 4,27%. Só frisar mais uma vez que esse percentual mínimo tem que atingir lá no final do exercício financeiro. A aplicação na saúde. Aqui o quadro, assim como na educação, que exige
a aplicação de 25% em cima das receitas resultantes de impostos. Na saúde, esse cálculo exige 15% dessas receitas. Então, foi arrecadado ali, até o quadrimestre, 27.805.362,12, e desse valor foi aplicado 4.113.733,10, atingindo 14,79%. Então, lembrando, 15% obrigatório até o final do ano. É importante que, mesmo que esse percentual seja exigido só no final do exercício, que acompanhe, né, periodicamente, para o valor não ficar abaixo e lá no final o município ter dificuldade para atingir esse percentual. Bom, enfim, o Fundo Municipal de Saúde. Aqui, em resumo, o que a colega coordenadora Vanessa estava demonstrando para vocês, aqui é o resumo da execução orçamentária financeira, né? Então, aqui são as receitas que não contam para o mínimo de 15%. Essas daqui são provenientes dos repasses da União e Estado. Então, nós tivemos realizado aqui, receita arrecadada até o primeiro quadrimestre, total de 18.426.625,92. Está orçado para o exercício, está previsto arrecadar 37.995.887,39. Mas pela arrecadação até o momento, esse valor vai ser superado. Então, as despesas do fundo. Tivemos empenhado ali em atenção básica 9.213.426,42. Assistência hospitalar e ambulatorial, 5.342.176,83. Suporte profilático e terapêutico não teve. Vigilância sanitária, 41.300. Vigilância epidemiológica, 3.662.231,22. Então, totalizando aí 18.259.134,47. Essa despesa foi empenhada com recursos provenientes de repasse financeiro, tá? Não de recursos próprios. Então, o total do Fundo de Saúde, com todos os recursos, tanto de transferência financeira da União, quanto de recursos próprios, totalizaram aqui empenhado 23.557.274,79. E liquidado, que é o valor por onde a gente consegue emitir os percentuais, foi de 21.272.132,81. Bom, com isso eu finalizo a parte da execução orçamentária e financeira. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado. Por enquanto. Muito bom, Ricardo. Com relação ao Fundo de Saúde, de Educação e de Assistência Social, tu poderia orientar como é que vai ser essa apresentação, a partir de quando nós vamos começar a apresentá-los também? Bom, com relação ao Fundo de Saúde já foi demonstrado, né? De Educação e Assistência Social, desculpa. O de assistência não me houve uma solicitação ainda. E o de educação seria a parte do Fundeb, que foi demonstrada também.
Positivo. E na lei de responsabilidade fiscal, lá a parte da assistência social, ela é porque ela está feita englobando os recursos próprios da prefeitura também, ou vai ser apresentado de forma separada, distinta, igual como é o da educação e da saúde? Olha, é porque assim, no município de Manicoré, nós temos o separado a execução do Fundo de Saúde e Fundo de Educação, né? A execução do Fundo de Assistência Social é junto com a prefeitura. Por isso a demonstração de forma consolidada. Mas a gente pode preparar uma apresentação tentando detalhar mais essa parte da assistência. Beleza, então fica como orientação para que no segundo quadrimestre a gente já consiga apresentar aqui, né, que as pessoas possam ter também esse detalhamento do Fundo Municipal de Assistência Social, tá bom? A gente se empenha aí para ver se a gente consegue fazer essa demonstração no segundo quadrimestre. Pode ser assim? Perfeito, claro. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Se não, eu creio que a palavra fica franqueada ao presidente da casa, Yuri Lelo Reis, e aos demais secretários que quiserem fazer o uso da palavra, para a gente ir para as considerações finais. Boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que estão aqui na galeria desta casa, no plenário desta casa, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Cumprimentar também o presidente da comissão, que é o relator da comissão, que ora preside o primeiro quadrimestre, a apresentação do primeiro quadrimestre do Fundo de Saúde, do Fundo de Educação. Cumprimentar o secretário Janderlan, secretário Kennedy, secretário Nedson, e através dele cumprimentar todos que estão presentes aqui. Queria externar à população de Manicoré, principalmente, que nos acompanha, as pessoas que nos acompanham, vocês que estão aí na galeria desta casa. É importante, esse papel é fundamental. Tem os 4 pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar 101 de 2000, que é a transparência. É o que está sendo feito agora, fazer isso transparente, expor para a população a forma como está sendo feito. O controle que é feito pelos coordenadores, pessoas que estão na frente da gestão municipal. E o planejamento. O planejamento está na pasta de cada um, especificamente da quem está na saúde. O planejamento está de como deve ser feito a aplicação do recurso público que vai para a saúde. E também a responsabilidade com o recurso, que faz parte da gestão. E a gente vê que a rede de saúde, especificamente da saúde, a gente falando aqui, e da educação, é uma rede forte. A rede de saúde do município de Manicoré é uma rede bem estabelecida. Tem uma rede física bem estruturada, mas diante disso, a eficiência e a eficácia do serviço, ela passa pela questão dos servidores, dos profissionais, da rede humana de serviço. A gente observa aí, né, no relatório que foi apresentado, todos os serviços apresentados e a população que foi atendida. Esse relatório é fundamental porque o Poder Legislativo é quem aprova a Lei de Diretriz Orçamentária, é quem aprova a Lei Orçamentária Anual, é quem aprova o PPA. Então, essa aprovação desse recurso, quando a gente aprova aqui no Poder Legislativo, os vereadores e vereadoras, é para que a saúde e a educação ela faça essa aplicação de forma correta, responsável e transparente dentro do planejamento. E agora, nesse momento, é como se fosse uma prestação de conta de tudo aquilo que nós aprovamos como vereadores e vereadoras. E a população saber, ter transparência disso, saber quais são os serviços ofertados. Então, diante disso, a gente se coloca à disposição de toda a população de Manicoré, porque também esse relatório ele vai ficar na Casa Legislativa
para que a população possa solicitar, para que possa ter acesso a essas informações, ter acesso aos recursos aplicados. Então, eu retorno a fala ao presidente, hora que preside esse quadrimestre, essa audiência pública do quadrimestre de 2025, ao vereador Wilson Pablo, que é o relator da comissão, da segunda comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal de Manicoré. Muito bem, acabamos de também ter a explanação, né, da outra parte das atividades do poder público, mediante as suas pastas, né, as suas ações, colocada aqui pelo também aqui o vereador Yuri Reis, as ações que foram feitas, o público que foram atendido, isso é importante, a população do município de Manicoré entender, né, a gente sabe muitas das vezes que essa explanação, né, dessa audiência pública é um pouco complexa, mas que é preciso, é obrigatório, né, que o Poder Executivo venha a esta casa, coloque essas informações para que a população, juntamente com as pessoas que estão de forma trabalhando, né, nas áreas, em todas as pastas, entendam também, né, que coloque de forma clara, objetiva, para que a gente possa ter esse entendimento e também dar transparência para a população entender, né, que o Poder Executivo ele está com as suas ações, colocando as políticas públicas voltadas para o melhoramento dos nossos munícipes, e através dessa audiência a gente tem essas informações de formas claras, objetivas, para que a gente possa também atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que ora foi falada aqui, a 101/2000. Também dizer aqui que essa apresentação ela vai estar disponível, como a coordenadora Vanessa iniciou a sua explanação, vai estar também disponível no site da Transparência do município de Manicoré, também estará aqui disponível aqui no portal da Câmara, né, para que a população ela possa ter essa informação, né, e no mais, a gente agradece pela oportunidade de mais uma vez a gente estar colocando aqui essa apresentação da audiência do primeiro quadrimestre de 2025, da administração pública, do Fundo Municipal de Saúde. Né? No mais, a gente agradece pela oportunidade e encerra essa sessão de apresentação, né, do primeiro quadrimestre. Muito obrigado e boa tarde a todos. Lembrando que ainda não assinou aí a frequência, por gentileza, são 2 frequências, tá? Por favor, quem não assinou, por gentileza, assine aí, que é importante ter esse registro. Muito obrigado.